Todos acharam Salmo 23, já está decorado aí, né? Deitar-me faz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Feche teus olhos então. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo. Obrigado, Senhor, porque nós queremos consagrar a Ti esse mês de junho. Nós queremos tudo aquilo que o Senhor separou para nós nesse tempo. Nós queremos vivenciar a Tua verdade, vivenciar essa vida em abundância que o Senhor veio nos dar. Nós queremos experimentar, Senhor, algo a mais. Nós queremos ir além. Nós queremos sentar nessa mesa que o Senhor já preparou diante dos nossos inimigos. Nós queremos que a nossa cabeça seja ungida com óleo. Nós queremos, Senhor, que o nosso cálice transborde e que todos os dias bondade e misericórdia e favor e graça nos sigam. Que a Tua bênção seja conosco, como diz Números 6, que o Teu rosto resplandeça sobre nós e que esse seja um tempo, Pai, de experimentarmos mais e mais de Ti. A Tua palavra diz: quem tem sede, beba, quem tem fome, coma. E nós queremos nesse mês de junho, Senhor, experimentar algo a mais do Senhor, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa noite abençoada. Alguém disse que a vida é 10% daquilo que acontece e 90% de como reagimos àquilo que nos acontece. E eu quero falar hoje sobre resiliência, quero falar sobre você resistir, sobre você perseverar, sobre você permanecer, sobre você não retroceder. A Bíblia diz que a coroa da vida é para aqueles que perseveram, é para aqueles que não desistem. Então, resiliência, segundo o dicionário, é a propriedade que alguns corpos têm de apresentar ou de retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação. E no sentido figurado, resiliência é a capacidade de você voltar ao seu estado natural, principalmente depois de ter passado um período difícil. Algo como você voltar à sua antiga forma antes de que tudo isso acontecesse. Algo como se você pudesse voltar algumas casinhas atrás e ser aquela pessoa que você era, que você acreditava, que você empenhava-se, que você progredia, que você avançava, ou seja, independente daquilo que te aconteceu. O que você faz quando se depara com uma grande pressão? O que você faz quando os dias não são conforme você gostaria que fosse? Qual é a sua resposta à vida quando a vida não te dá respostas que você queria? Como que você reage a isso tudo? E alguém resiliente é alguém flexível, é alguém que quando o envergado ele não quebra, alguém que independente do que está acontecendo, o seu interior permanece intacto. E se quebrando, você consegue então se reconstruir e voltar ao seu estado normal. Esse é alguém resiliente. E muita gente fica amarga depois de um grande problema. Muita gente se perde depois de não encontrar o caminho. Muitas pessoas abrem mão de um futuro por conta ou por detrimento de coisas que não gostariam de estar vivendo. Muita gente se fecha depois de uma grande pressão. Muita gente se transforma na situação problema, ou seja, não é mais o problema fora, agora é o problema dentro, porque você se tornou o próprio problema. Mas hoje eu quero falar de algumas pessoas, e eu consigo me lembrar de uma história e de uma pessoa que foi absolutamente resiliente, e essa pessoa se chama Nelson Mandela. Eu não sei se você conhece a história dele,
mas ele ficou 30 anos preso dentro de uma prisão, privado da sua família por acreditar que negro deveria ter o mesmo espaço e tratamento de todo ser humano. Ou seja, o que ele imaginava é o que nós hoje estamos vivendo e vendo, né? Ele acreditava que todas as pessoas eram iguais, mas ele ficou 30 anos preso. Então ele foi capaz de suportar todos os anos de pressão, e quando ele saiu, ele não se tornou um presidiário. Ou seja, ele não se amoldou à prisão. Romanos capítulo 12 diz que nós fomos chamados a não nos amoldarmos às situações. E tem pessoas que são assim, elas não podem passar por nada, porque elas já acham que é sobre elas já acham que o problema é elas já acham que aquilo ali vai matar a vida delas, e por aí vai. Só que Nelson Mandela, ele resistiu, ele entrou naquela prisão um presidente e saiu daquela prisão um presidente. Por quê? Porque ele voltou àquilo que ele era antes de se tornar o primeiro, então, presidente negro da África do Sul. Porque ele não se amoldou ao estilo de vida de uma prisão. A Bíblia relata também a história de José, que entrou numa prisão sendo o segundo do Egito, e ele saiu de lá continuando a ser o segundo do Egito, porque ele não deixou que as coisas que ele estava vendo ali, ou vivendo, ou atravessando, pudessem entrar no coração dele. Então ele determinou que ele seria a mesma pessoa, independente das circunstâncias. Ele determinou que ele seria alguém que revelaria sonhos. Ele determinou que ele seria aquilo que Deus o chamou para ser. O que eu quero dizer para você? A geografia pode mudar, mas o seu interior não pode se deformar. Tem pessoas que qualquer problema vira um problemão, qualquer coisa que estão atravessando já não fala mais, já não liga mais, já não comparece mais, já deixa as coisas pela metade. Por quê? Porque são pessoas que andam, trafegam pelo emocional. O que eu quero contar para você hoje é que você precisa ser resiliente para chegar ao lugar que Deus tem separado para você. Nada vai vir fácil, queridos, nada vai ser da maneira que você esperava, nada vai ser absolutamente aquilo que você arquitetou. Coisas vão acontecer no decorrer do caminho, mas essas coisas vão te fortalecer. A Bíblia diz em Romanos 8, 28 o quê? Que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas é todas as coisas. Não é somente o dia bom que você está que vai cooperar, mas é o dia mau que está trazendo sobre você coisas que você precisa para se assentar no lugar que Deus tem para você. E se eu perguntar para cada um de vocês aqui, histórias de sucesso, elas foram feitas de caminhos de fracasso. Sim ou não? Histórias de sucesso são marcadas por pessoas que não desistiram, por pessoas que foram resilientes, por pessoas que tentaram mais uma vez. Aliás, a Bíblia diz que houve uma pesca maravilhosa, mas para essa pesca acontecer, foi necessário ser resiliente. Ah, então é essa palavra, então eu vou jogar de novo. Eu já joguei de todos os lados, mas o Senhor está falando, então eu vou de novo. Talvez hoje Deus esteja falando com você uma segunda, uma terceira, uma quarta, quem sabe uma 50ª vez a mesma coisa, mas Ele quer te instruir a fazer o quê? Ser resiliente e vencer os teus desafios. Tem pessoas que acham que a vida, ela simplesmente vai acontecer num passe de mágica. Sabe? Então Nelson Mandela, ele não tornou aquilo que ele passou na prisão. Ele não foi mais um a contar uma história negativa de uma vida difícil. Ele pegou a sua dificuldade e transformou na sua vitória. Sabe? Não se tornou injusto por ser tratado com injustiça. Isso foi com José, isso foi com Davi. Pense em Davi sendo perseguido por Saul há tantos anos. E ele não deixou com que isso se tornasse então um perseguido. E tem pessoas que elas, por menores coisas, elas estão se transformando em monstros maiores. Uma das mais belas frases de Nelson Mandela, ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar as pessoas, você precisa aprender. E se você pode aprender a odiar, podem ser ensinadas também a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. E ele conclui: a bondade humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta.
jamais extinta. O que eu quero te sugerir nessa noite, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, como foi o texto que nós lemos, eu quero te desafiar a você reprogramar a sua mente, a você reprogramar o seu coração, a você alinhar-se aos planos que Deus tem para a tua vida e não que o problema tem para você, a você aprender a ser resiliente, sem perder quem verdadeiramente você é. A história de João capítulo 5, contada, narrada por um paralítico que estava num tanque chamado Betesda, diz que ele estava ali há 38 anos, e há 38 anos que ele não recebia o que ele gostaria de receber, mas por ficar naquela situação, aquela situação agora já não estava mais fora dele, ela já estava dentro dele. A prova disso é que quando Jesus chega e pergunta para ele, você quer ser curado? Ele não diz, eu quero ser curado, coisa que ele queria desde o primeiro dia que ele estava ali. Mas a situação era tão ridícula e feia para ele, que ele agora amoldou-se àquilo. E então ele fala para Jesus, ninguém me leva para as águas, ninguém está nem aí para mim, ninguém sorri para mim, ninguém faz nada por mim. Só que Jesus não estava perguntando sobre os outros, Jesus estava perguntando sobre ele. Você entendeu que a paralisia que ele vivia não era porque ele não tocava as águas, mas senão aquilo que ele cria no coração dele. A mentalidade dele já era de alguém enfermo, a mentalidade dele já era de alguém que não podia fazer nada. Então eu quero hoje te desafiar a você reprogramar os seus pensamentos interiores, aquilo que você carrega. O problema não está fora de você, queridos. Talvez você não esteja, talvez como a pastora contou aqui, comprando o seu pãozinho, porque o problema está dentro de você e não fora de você. Não é aquilo que você tem no bolso, mas é aquilo que você tem no coração, porque as fontes da vida procedem do coração. Provérbios 4, 23. Então se você quer ser alguém bem sucedido, seja bem sucedido internamente, seja alguém que pensa grande internamente, seja alguém que é um rei internamente. Quantos estão me entendendo? Então isso vai te fazer você governar na sua área de influência. Sabe, com certeza alguém extraordinariamente incrível irá aparecer quando você acreditar que você pode, quando você acreditar que você vai além. Uma das lições mais duras que um cristão pode aprender é como confiar e louvar a Deus em tempos de tempestade. É em períodos incertos que a gente prova a nossa confiança. É em períodos que nada está acontecendo que você pode então confiar que a promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Mesmo que você ainda não esteja vendo ou vivendo o que Ele te prometeu, comece a declarar que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia serão comigo todos os dias. Sabe, comece a declarar o que Deus tem falado ao teu respeito. Comece a crer sobre isso. Uma das pregações mais impactantes para mim dos últimos tempos foi a pregação do Bill Johnson, logo após a esposa dele falecer. 2 dias que a esposa dele faleceu, ele estava lá no culto, na igreja dele, pregando. E ele diz assim, eu preciso dar o meu sacrifício de louvor a Deus. E eu não vou provar isso no céu, eu vou provar isso na terra, porque no céu ele não precisa de adoração. Só que nós, por muito pouco, nós abandonamos a Deus, porque estamos tristes, porque estamos vivendo uma situação difícil, e aí o que Paulo diz, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, esse é o seu culto racional a Deus. É assim que nós mostramos que confiamos em Deus, e que se a noite pode ter choro, certamente amanhã vai trazer alegria. Sabe, quando nós estamos presos no conflito, quando nós estamos presos na incerteza, mas é quando nós louvamos a Deus sem manipulação, é quando nós realmente rendemos a Ele louvores, isso é sacrifício. É quando o apóstolo Paulo diz que apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, eu creio que era isso que ele estava querendo dizer. Significa que você reagindo contrário ao conflito, isso produzirá em você algo belo.
Isso produzirá em você algo magnífico, algo celestial. É nesse momento então que uma porta se abre. É nesse momento então que chega o refrigério. É nesse momento que entra o Rei da Glória. E o Rei da Glória vem com a tua glória. E quando ele chega com a tua glória, ele muda o status quo. Ele muda o que você está vivendo. Mas ele virá quando você adorar. Independente do que você está vivendo. Independente do que você está atravessando. Hoje é dia de você reprogramar a tua adoração e começar a louvar a Deus em espírito e em verdade. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te dizer, a porta por onde Deus entra é a adoração. A porta que Deus passa se chama adoração. A porta por onde você encontra Ele é quando você se entrega, quando você se rende, é quando você o adora. 120 pessoas adorando, a atmosfera daquele lugar foi mudada. Entrou alguém aqui, alguém chegou no ambiente, e esse alguém não é o demônio, esse alguém é o próprio Pai, que veio te visitar e dizer a você: filho, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz e de futuro para te dar. Você fez a coisa certa. Você adorou, e quando você adora, você traz Deus para a equação. Quando você abre um portal no teu quarto secreto, e você começa a clamar, a adorar a Deus, Deus vem, Ele comparece, Ele visita. É como Elias estava lá no Monte Carmelo, e ele começa a desafiar os outros profetas, porque esses profetas só sabiam chamar o seu Deus, que era alguém movido a finanças, era alguém movido a coisas. Então Elias, ele abre um portal ali quando ele começa a adorar o único Deus verdadeiro. E aquele Deus, ele vem e ele consome todo o sacrifício. Quando Paulo está dizendo que eu e você somos o sacrifício vivo, Deus quer vir no portal de adoração que você abrir e consumir todo você com promessas, com aquilo que Ele tem reservado, com uma vida nova. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, o portal que você abre de adoração faz Deus trazer o céu para a terra. Quantos estão me entendendo? Sabe, isso é quando nós nos movemos acima da explicação humana. É quando nós entramos num lugar de confiança. É quando nós entramos no nosso campo de força. Qual é o seu campo de força? É onde você o adora, em espírito e em verdade. E eu adorar a Deus não depende de quanto eu tenho na minha conta, não depende se eu estou num dia bom ou se eu estou num dia mau. Adorar a Deus é uma posição de filho que quer se apresentar ao seu pai. A verdade é que a incerteza, ela faz com que então nós interpretemos mal quem Deus é. E nós começamos a negar a verdadeira natureza de Deus e a abraçar a doença, e a abraçar a enfermidade, e a abraçar a pobreza, e a abraçar o medo, e começamos a dizer que isso é vontade de Deus. Se eu estou passando por isso, é vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Até onde eu sei, a terra não gira em torno de você. Até onde eu sei. Você não é o centro do mundo. Então não ache que existe uma conspiração contra você. Faça o que você sabe fazer de melhor, que é adorar. E quando você adora, os céus se movem em seu favor. Pare de acreditar em Deus aquilo que não é dele. Essa é a mentira que Satanás quer que você acredite. Essa é a mentira que ele quer contar para você. Pois é a vontade de Deus. É bom você saber. Qual é a vontade de Deus, segundo Romanos? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não é agradável você ter dor de cabeça. Não é agradável você ter enfermidade. Não é agradável você viver algumas coisas que você está vivendo. Se isso não é agradável para você, quanto mais o seu pai. Então isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém se perca, diz lá em João. A vontade de Deus é que todo mundo ache Ele. A vontade de Deus é que todo mundo viva uma vida em abundância. A vontade dele é que se você acreditar, se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. Isso é vontade de Deus. Mas o contrário a isso é mentira de Satanás, dizendo para você ficar estagnado, paralisado no lugar
da sua enfermidade ou da sua doença ou daquele lugar que Deus não está. Então, queridos, foge disso. Foge dessa vida que você não pode fazer nada. Foge dessa vida mediana. Foge dessa vida que Deus não está. Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E uma notícia que eu tenho para te dar: o diabo também é mau o tempo todo. E isso não é vontade de Deus. Nós fazemos um bem enorme a nós quando nós entendemos que Deus é bom o tempo todo. Ter doença não é bom. Ter enfermidade não é bom. Ter bancarrota não é bom. Viver uma fase estressante não é bom. Se isso não é bom, não faz parte de Deus. Então não acredite a Deus aquilo que é mentira. Existe uma vida poderosa para você viver. O sofrimento mencionado na Bíblia, ele significa viver entre duas realidades conflitantes. E você confiar e continuar louvando a Deus em meio a tudo isso. Alguém chega para Jó, que é nada menos, nada mais do que a sua esposa: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que você está vivendo. Olha o que você está passando. Olha, foi só você se converter que essas coisas começaram a acontecer na tua vida, hein? Foi só você viver, começar a ir para Deus que o negócio desandou. Então amaldiçoa esse Deus. Sai fora. Sabe, nós mostramos para Deus que confiamos nele. É no dia bom, é no dia mau. E no dia mau nós temos a oportunidade de experimentar da confiança que temos nele. Porque é nesse momento que a vida começa a ganhar a sua forma. É nesse momento que a sua dor começa a ser transformada no seu maior ministério. É nesse momento que Deus pode entrar e mostrar a você que Ele é Deus e que Ele tem o melhor para a tua vida. Sabe, queridos, qualquer um pode declarar a grandeza de Deus depois de uma grande vitória. Qualquer um pode abrir a boca e falar: nossa, Deus é muito bom, porque eu ganhei aquela causa na justiça, porque eu tive um filho, eu não podia ter, porque eu fui curado de uma enfermidade que era para a morte. Deus é muito bom. Qualquer um vai dar glórias a Deus na vitória. Mas somente filhos vão acreditar a Ele confiança no dia mau, no dia que ninguém gostaria de estar vivendo. É nessa hora que você prova para Deus que você confia. E que se você confia, Ele vai mudar a tua situação. Quantos estão me entendendo? Sabe, mas quando nós vivemos em meio a um conflito, de ter uma promessa que ainda não se cumpriu, e você se eleva acima das circunstâncias, e começa a declarar que Ele é bom, em todo tempo Ele é bom, e Deus começa a fazer acontecer. Por quê? Porque você provou para Ele que no seu pior momento você não deixou de crer naquele que muda situações. O que precisamos para curar o incurável e fazer o impossível é vencer uma batalha espiritual em nossa mente e acreditar que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Há um poder em decidir no seu coração que Deus é bom e em todo tempo, e que a sua vontade dura para sempre, e não muda, mesmo que os diagnóstico médico digam o contrário. Você pode descansar na certeza, primeiro, porque todas as situações nas quais você possa se tornar alguém que está sofrendo, qualquer situação que você pode ter tido perda, todas essas coisas vão cooperar para o teu bem. Essa é a primeira coisa. E Deus, Ele vai usar tudo que te aconteceu em teu favor. E Deus vai fazer. Como que você sabe que Deus pode multiplicar se você nunca perdeu? Como se você sabe que Ele pode restituir 7 vezes mais se o devorador não tomou? Estão comigo? Então nem tudo que é ruim é para o teu mal, mas é para provar que Deus continua sendo bom. Segunda coisa, o nosso Deus é um Deus soberano. O diabo, ele nunca tem a palavra final sobre a tua vida. Ele nunca tem a palavra final sobre você. A dificuldade que você possa estar passando nas tuas finanças, no teu corpo, na tua família, ou sobre qualquer área da tua vida e nas tuas emoções, não é digno da comparação da glória que será revelada por meio de ti. Coloca para mim Romanos 8:18. Por favor, Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. A ardente expectativa da criação aguarda, anseia a revelação dos filhos de Deus.
os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. Foi Bob Mumford que disse: eu li o último capítulo e nós vencemos. Se eu tenho uma boa notícia para te dar, é que no final você vence. Se eu tenho uma boa notícia para te dar, é que o último capítulo não é o diabo que escreveu, foi Deus que escreveu, e você já é bem mais que vencedor. Vejamos Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Versículo 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, então entre os seus parentes e na sua casa. E não podiam fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estavam admirados da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Essa passagem, ela mostra que uma mente não regenerada, ela é o grande empecilho de milagre. Essa passagem mostra para mim e para você que o problema nunca foi Jesus, que o problema nunca foi talvez a falta de dinheiro, que o problema nunca foi o carro, que o problema nunca foi o governo, que o problema nunca foi o frio. O problema é uma mente que não foi regenerada. O problema, ele nunca é externo, ele sempre está dentro de cada um de nós. Como você tem visto a vida? Como você tem deparado, olhado ou permitido que as coisas aconteçam? Como vocês têm enxergado o futuro? Como você tem notado aquilo que Deus já disse ao teu respeito? Uma mente que não foi regenerada é o grande empecilho para que o milagre aconteça. A mente dele se ofendeu com Jesus. A mente de escassez sempre vai se ofender com uma mente de abundância. A mente de escassez sempre vai rejeitar aquilo que Deus tem. Chega alguém e essa pessoa derrama ali todo então o lucro de um ano. E essa pessoa quebra um vaso conhecido como a história do vaso de alabastro. Ela derrama ali então aquele nardo, aquele perfume que daria para pagar muitas e muitas cestas básicas para quem precisa. Por quê? Uma mente de escassez que se deparou com uma abundância, ela sempre vai retroceder. E aí Jesus fala: deixa eu te falar uma coisa, os pobres, você vai estar sempre com eles, mas daqui a pouco eu não estou mais aqui. O que acontece? As pessoas, elas não querem mudar a sua mentalidade para experimentar o que Deus tem. Então eu prefiro encaixotar Deus naquilo que eu vivo. E se eu não tenho condições financeiras, eu começo a dizer: Deus gosta de mim assim, porque Deus ama os pobres, porque Deus ama os humilhados, porque Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas aonde está na palavra dele que ele diz isso? Onde foi que você viu isso? Onde foi que você se ancorou e criou um contexto para a sua vida para justificar aquilo que você não vive? Para justificar aquilo que você não está almejando, alcançando ou prospectando? E aí essa mente, ela não consegue andar, trafegar com aquilo que Deus diz ao respeito. Ontem, era tarde da noite, eu recebo uma mensagem: pastor, aqui é fulano de tal, eu queria muito que o senhor tivesse 2 ovelhinhas, elas estão na minha igreja, mas eu acho que elas precisam ouvir o Senhor, eu acho que elas têm tudo a ver com a tua igreja. A pergunta que vem na minha mente é: por que essa mulher, ela me procurou e perguntou sobre isso? E quer me dar as ovelhas que Deus entregou para ela. É muito melhor você mudar a sua mentalidade e começar a viver o que o Evangelho diz, e não tentar arranjar desculpas para justificar o que ele não diz, mas que você está vivendo. Então essa mensagem,
ela não é uma mensagem agradável, sabe por quê? Porque ela é uma mensagem que transforma. Eu não sei se você já deu uma martelada no seu dedo em alguma fase da sua vida. Os homens certamente sim, quer dizer, eu acho, né? Não os Nutella, os Nutelinha aí não sabem nem o que é martelo. Mas o homem, ele já deu uma martelada no seu dedo algum dia. A pergunta que eu te faço: como que você destrói uma parede amarretada se isso não vai causar estrago, se isso não vai trazer desconforto, se isso não vai fazer você viver um esforço? Sabe o que está acontecendo com o Evangelho? O Evangelho é como sendo esse martelo celestial. A sua mente é como sendo essa parede. Ele precisa quebrar algumas coisas para entrar algumas verdades. Vai trazer desconforto, vai fazer cara feia. A verdade, ela às vezes parece que ela machuca, mas na verdade ela está te curando, ela está te restaurando, ela está construindo algo poderoso de Deus em você. Sabe, esse não é o tipo de ofensa que alguém te machuca, mas esse é o tipo de ofensa que você não aguenta ouvir. Esse é o tipo de ofensa que vai no teu íntimo e vai tocar em coisas que você não queria abrir mão. Então trata-se da ofensa intelectual. É quando você não tem perguntas respondidas e essas perguntas não respondidas começam a bloquear a sua capacidade de crer no impossível. E aí você começa a duvidar de quem é Deus. Por quê? Porque eu não tive uma resposta. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. A Bíblia nunca chamou ninguém para ter resposta. A Bíblia chamou alguém para acreditar que é possível. A Bíblia chamou eu e você para sermos pescadores de almas. A Bíblia nos chamou para pregar o Evangelho. A Bíblia nos chamou a cruzar as nações fazendo discípulos. A Bíblia não falou que você teria respostas. Mas todas as vezes que eu leio a Bíblia eu percebo que eu sou a resposta. Que o meu sim a Deus é a resposta que ele precisava para que muitas perguntas e indagações de pessoas que eu nem conheço possam ser respondidas. E quando você entende que não é sobre ter respostas respondidas, mas ser a resposta para Deus, as coisas começam a acontecer. Então a dor genuína, ela separa as pessoas de Deus, porque elas têm perguntas, mas elas não têm resposta. Quantos velórios eu já fiz, e nesses velórios as pessoas falam: por que que Deus leva? Por que que se Deus é bom, Ele matou? Por que que Deus? Eu falo assim, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Mas a resposta que eu tenho é que a palavra dele diz: chore com os que choram. A palavra dele me garante que o Consolador, ele virá sobre a tua vida. Isso eu tenho. O que foge disso, eu não posso te falar. Ei, queridos, as perguntas, elas são permitidas no reino, mas a falta de resposta não deve interromper a nossa comunhão com Deus. Se você for fazer uma pesquisa nos desigrejados que estão aí fora, a maioria deles é porque não obtiveram resposta daquilo que queria. Por quê? Por quê? Por quê? E nunca se entregaram a adorar a Deus, independente dos seus porquês. Ana está lá no templo e ela está orando para Deus fazer o que ela está pedindo. Ela queria um filho. Ela chorava por isso, pela humilhação que ela estava vivendo, pela vida miserável que ela tinha, porque mulheres que não tinham filho eram miseráveis, eram amaldiçoadas. Ou seja, ela estava no seu momento. E então chega o sacerdote e ainda joga mais lenha na fogueira. Ana não saiu daquela igreja. Ana não foi para a rede social para falar de pastor XYZ. Ela abriu um portal de adoração para que Deus comparecesse. Maturidade também é ter respostas. Maturidade, aliás, faz você ter respostas. É quando você não responde à ofensa, mas você adora. É quando você, não, mas eu preciso dar o troco, eu preciso viver. Ontem eu vi um filme, Sede de Vingança.
perdeu o seu filho e no final perdeu a sua vida, mas deixou uma carta para sua esposa. Eu vinguei. Perdeu o casamento, o filho, a vida, para ter no final de tudo o quê? Eu vinguei. Tem pessoas vivendo assim, mas pelo menos eu dei o troco. Pelo menos eu fiz isso. Pelo menos eu falei, mandei uma mensagem descarada. Eu fiz aquilo. Queridos, guarda a tua vingança para você. Você quer ter respostas? Você quer ter perguntas respondidas? Então comece a não responder às ofensas. Comece a adorar. Eu não estou falando aqui com pessoas que fazem isso naturalmente. Eu estou falando comigo em primeiro lugar. Mas se você quer ser um filho de Deus, resiliente, viver acima das tempestades, não responda às ofensas. Jesus não nos ensinou a lidar com orações que não são respondidas. Independente disso, Ele continua sendo bom. Independente disso, Ele continua sendo Deus. Independente das suas emoções, Ele continua sendo quem Ele é. Sabe, a maior prova que você é filho de Deus é quando em tempos e fora de tempo você dá fruto. O que é em tempos? Quando tudo está bom. O que é fora de tempo? Quando tudo vai mal. Mas tem pessoas tão mesquinhas que quando tudo está bom é o melhor crente. É aquele que serve, é aquele que ajuda, é aquele que faz. Mas quando acontece qualquer coisa, é o primeiro a dar coiçada nos outros. Se exigirmos respostas de Deus, então nós estamos andando no espírito da ofensa. Senhor, se o Senhor não me falar isso, eu não vou fazer. Se o Senhor, e começa a colocar o dedo em riste, querendo entrar numa disputa com Deus. A resposta que você precisa, querido, está sempre do outro lado da ofensa. A Bíblia prometeu que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atravessar a dificuldade, sem nos tornar exigentes com Deus, isso nos levará exatamente àquilo que Ele prometeu. Quantos estão aqui comigo? Você quer viver a promessa de Deus? Vai além das circunstâncias, vai além da ofensa. Sabe, eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa que eu sempre digo aqui. Quando nós andamos nas estradas do Brasil, fora do Brasil, nós vemos algo metálico ali ao lado da rua, dessas BRs, que nós chamamos de guarda-reio. E o guarda-reio, ele está ali não para que você não dirija, ele está ali para proteger você dirigindo. Ou seja, os guarda-reios, eles não estão ali para dizer que você não pode dirigir, ele está ali na verdade para a tua proteção enquanto você dirige. É o que diz o versículo 4 do Salmo que nós lemos. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que esse texto está dizendo? Que você pode sim estar passando pelo vale da sombra, da morte, da escassez, da dificuldade, da tempestade, do mimimi, da vítima, mas algo está ali para te proteger e não para te limitar. Algo está ali para sinalizar que é lá na frente que está a tua vitória. Algo está ali para te dizer: lá na frente vai ser melhor. Não é sobre te limitar ao que você pode ou não pode fazer, mas é sinalizar que o teu caminhar, ele vai estar seguro. É sinalizar que você pode crer que Deus é a tua proteção. É sinalizar para que você não tema e que você tem um Deus que governa sobre qualquer circunstância. É para te sinalizar que nos dias maus fica mais fácil de você vê-lo, se você assim o permitir. É para te dizer que você pode estar vendo uma coisa muito ruim, mas os guarda-reios estão ali para te dizer: você não vai cair lá. Sabe, ainda que você esteja atravessando uma curva sinuosa, Ele é o seu guarda-reio. Ele te segura na pista para que você não saia dela. Os limites que Deus te impõe não é para te denegrir, mas é para te proteger. Então quando Ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por essas coisas, é para a tua proteção, não para a tua limitação. E aí tem pessoas que adoram viver no limite, elas adoram viver testando a vida. Ok, você está liberado a fazer da sua vida o que você quiser, mas a partir do momento que você testa os limites espirituais, você tem consequências espirituais.
Nós precisamos reconhecer que as maiores decepções, os maiores traumas que nós vivemos, provavelmente poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos respeitado os limites, os guarda-reios das estradas da nossa vida. O limite de eu saber que eu sou criança, faço coisas de criança, agora eu cresci, eu preciso fazer coisas de adulto. O limite de saber que eu sou um marido e não devo ficar de trelelê com mulher nenhuma. O limite de saber que você é solteira e não deve estar aceitando o convite de qualquer um. O limite de você saber que você é uma mulher casada e não deve ficar por aí. Esse pastor fica falando essas coisas, eu não gosto. Então muda. Muda. Porque quando tu mudar a tua vida, essas coisas já não mais vai te atingir. Está comigo aqui? Mas você fica testando os limites. E aí não quer achar ruim quando o inimigo vem. Quer achar ruim quando as coisas saem do controle. A vida decola, queridos, quando nós entendemos que os limites que Deus nos aconselha a ter, eles não nos aprisionam, mas eles nos levam à verdadeira liberdade. Ele sabe o que te edifica, Ele sabe o que te destrói, e é por isso que Deus odeia o pecado, porque o pecado te destrói, o pecado te destrói. Ei, queridos, maturidade também é você adiar desejos imediatos para obter conquistas definitivas. Desejos imediatos por conquistas definitivas. Tem pessoas que querem aqui e agora. É igual criança, se não me der eu choro, eu faço bico, eu jogo no chão e eu passo vergonha nos meus pais. Chinela serve para isso, viu, pai? Mãe. Mas tem gente que é adulto fazendo isso com Deus. Ai, Senhor, se não for esse, eu não quero nem saber, eu vou casar. Eu vou porque eu estou desesperada para casar. Eu vou casar com esse. Sabe, maturidade é você estar alinhado com Deus e através da sua intimidade com Deus, você obter muitas conquistas que vão ser eternas, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não tem a idade que você tem hoje, que foi do dia para a noite. Por que você quer jogar fora o teu futuro por conta de coisas momentâneas? Espere só mais um pouco. Ore mais um pouco. Busque mais um pouco. Jejue mais um pouco. E você vai ter vitórias eternas. Não vitórias temporárias, vitórias eternas. Sabe? É estar alinhado com Deus e através dessa intimidade você obter muitas conquistas. Então, queridos, não troque o definitivo pela tentação imediata. Nós precisamos sempre estar alinhado para viver na nossa convergência. Há uma mudança acontecendo no mundo e se você não muda, você se torna obsoleto. Então, quando você estiver em um momento de dúvida, de incerteza, sem saber que a resposta que Deus tem, e isso vai acontecer várias vezes na sua vida, lembre-se que você pode criar uma porta de louvor, que você pode criar um portal de adoração e alinhar o teu coração à voz de Deus. E alinhar o teu coração à voz de Deus. Então busque a comunhão com Deus com persistência. Embora a sua incerteza pareça profunda e interminável, e nenhuma resposta tenha se materializado, busque em louvor e adoração. O sofrimento, ele dura apenas uma noite. Mas essa noite, ela pode durar 1000 noites para você, se você fizer com que essa noite seja um inferno na sua vida. Mas se você fizer com que essa noite seja um canal de adoração, você vai ver Deus vindo e mudando o status. Então o choro pode ter durado uma noite, mas a alegria virá logo ao amanhecer. E é isso que eu profetizo nesse mês de junho. Que a alegria do Senhor virá sobre a tua vida e sobre a tua casa. A luz do Senhor está vindo sobre ti. A luz do Senhor está vindo sobre ti. A vereda do justo
é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Eu quero te dizer, continue brilhando, continue crescendo, continue avançando independente da dor. Se Ana fosse parar por causa da dor, nós não conheceríamos Samuel. Se Samuel não existisse, ele não ungiria Davi. Se Davi não fosse ungido, não teríamos Jesus. Então, independente da dor, continue adorando, continue louvando e continue crendo, porque certamente Deus, Ele vai te dar vitória. Quantos acreditam nessa palavra em nome de Jesus? O melhor de Deus, queridos, está a caminho. O melhor de Deus está a caminho. Se a Bíblia fala que a coroa da vida é para quem não desiste, tem vitória para você. Tem vitória para a tua casa. Então a máxima que eu quero te liberar hoje é: persevere e acredite que dias melhores virão. Fique de pé em nome de Jesus. Persevere. Seja resiliente. Sabe, o mundo está testando a tua força. O mundo está testando se você vai suportar o peso da bênção. O mundo está testando você para ser o melhor que você pode ser. E acredite, Deus está fazendo com que aquilo que Ele não enviou te favoreça. Então saia dessa posição de ser reclamão, murmurador e comece a adorar. Comece a louvar, comece a engrandecer o teu Deus. Quando você faz isso, os céus se unem à terra. Os céus se unem à sua vida. E os céus começam então a fazer com que aquilo que não estava acontecendo aconteça. E essa é a máxima do Evangelho. É que tudo se fez novo. Uma nova história Deus tem para nós. Algo poderoso está saindo à luz. Algo poderoso está sendo formado em cada dia que você está vivendo. Em cada dia de dor. Em cada dia que parece que não está acontecendo nada. Em cada dia Deus está formando em você algo poderoso. Algo que vai reverberar para a eternidade. Algo que vai fazer você viver a tua promessa. Feche teus olhos por um instante, pode deixar a luz acesa. Versículo 4 que eu li: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa palavra traduzida significa nachan, confortar, oferecer, compaixão, lamentar com alguém que está sofrendo, arrepender-se. Deus está te oferecendo, ou a vida está te oferecendo, algo poderoso, que faculdade nenhuma poderia te dar, que dinheiro algum poderia comprar, o que a vida está te oferecendo no momento de dor ou de dificuldade, uma porta para você adorar a Deus nesse lugar. Nosso verdadeiro sacrifício é fazer aquilo que a gente não quer fazer, mas que é necessário que se faça. O verdadeiro sacrifício não é você chegar aqui na igreja, estar feliz e levantar as mãos. O verdadeiro sacrifício é você vir sangrando e saber que o teu dia pode estar o pior, mas é quando você adora independente disso. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Tem um louvor que diz isso. E o que você precisa? Adorar por quem Ele é. Quando você adora alguém por quem Ele é, você recebe o que Ele tem. Quando você adora alguém por quem Ele é, você tem aquilo, você recebe aquilo que Ele tem. A Bíblia fala em Salmo 150: vocês adoram aqueles que têm olhos, mas não veem, aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, aqueles que têm boca, mas não falam.
e vocês se tornam semelhantes a Ele. Porque nós nos tornamos semelhantes àqueles que adoramos. E quando você então sintoniza o teu coração para adorar a Deus, você começa a se tornar imagem e semelhança dEle. E sabe o que é imagem e semelhança de Deus? É mesmo que você esteja naquele barco, a tempestade está vindo, as ondas batendo forte no teu barco, o vento fazendo você sentir medo pelo teu assovio. Jesus estava ali e Ele dormia tranquilo. Quando eu adoro a Deus, eu posso dormir tranquilo na tempestade. Eu posso ter a paz que excede todo entendimento, mesmo vivendo em meio à guerra. Mesmo tudo estourando ao meu redor, eu posso estar em paz. Por quê? Porque eu estou adorando o Deus da paz. E hoje você precisa adorar esse Deus, você precisa sair, reprogramar o seu coração, reprogramar os seus pensamentos e começar a adorar um Deus em espírito e em verdade, capaz de fazer você suportar as maiores intempéries da vida, a maior pressão da vida, e você não vai quebrar, você não vai desistir, você vai perseverar, você vai crescer, você vai avançar. Eu quero te dizer, queridos, os próximos dias serão definidos por quanto resiliente você é. Os próximos dias vão definir o quanto de resiliência você tem. Mas aqueles que perseverarem, esses receberão o prêmio da soberana vocação. Esses receberão aquilo que Deus tem separado para os que nele confiam. Confia, confia. Confia em meio a tudo isso. Será que você continua adorando a Deus mesmo em meio a tudo isso? Será que você consegue confiar em Deus mesmo não tendo nada do que Ele te ajudou a construir? Será que você consegue confiar que Deus está no controle, que Ele não perdeu o comando, que Ele continua sentado no trono e dali Ele governa? Então, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, mal algum vai acontecer contigo. Ei, eu vim aqui te lembrar, você não está sozinho nessa história, você não está por você mesmo, você não está por tua conta, você está pela conta de quem paga a conta, você está por aquele que é maior do que todas essas coisas, você está por aquele que governa os céus e terra, você está no nome do Senhor, e no teu nome todo joelho se dobra, toda língua confessa, no teu nome demônios baterão em retirada, no teu nome enfermos serão curados, no teu nome o milagre vai acontecer. O nome do Senhor, Ele é poderoso, Ele é contigo, Ele está contigo, através dEle obras maiores nós vamos fazer. Então acredite, não perca mais as tuas noites de sono. Continue confiando que Ele é poderoso, Ele vai fazer, queridos, Ele vai à frente, Ele é aquele que calca os teus inimigos por estrado dos teus pés, Ele é aquele que faz você passar no mar a pés enxutos, Ele é aquele que te dá peixe para que você leve o bom sustento para a tua casa, Ele é aquele que faz com quem estava morto 4 dias, seja ressuscitado e venha para a vida, Ele é aquele que dá oportunidade para uma mulher adúltera, para uma mulher que estava condenada à morte. Ele diz: cadê os teus acusadores? Ele é aquele que cura as pessoas mesmo num dia proibido, num dia. Pai, hoje em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos, para que o Senhor, Pai, livre eles de todo pensamento ruim, de tudo aquilo que tem denegrido, de tudo aquilo que tem, Senhor, feito eles escravo da dor, escravo de remédios, escravo daquilo, Pai, que o Senhor não está. Que hoje eles sejam livres, que os seus pensamentos hoje sejam voltados a Ti, que os olhos deles estejam fitos no Senhor, e que eles possam prosperar, que eles possam avançar,
que eles possam crescer, Senhor, que eles possam entender que tudo isso que eles estão atravessando, que eles estão vivendo, faz parte de um grande propósito, faz parte daquilo que o Senhor separou para eles. E hoje eu profetizo, meu Deus, uma nova história, eu profetizo um recomeço, eu profetizo, Senhor, que vai se reorganizar aquilo que estava atormentando, aquilo que estava causando mal-estar, aquilo que estava causando medo, bata em retirada hoje em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, garanta os teus filhos, que o Senhor faça-os prosperar em toda boa obra, que o Senhor leve eles, Senhor, a um lugar seguro, que o Senhor faça eles governarem sobre aquilo que era a pior tempestade na vida deles, que o Senhor abra a porta de escape, que eles tenham um tempo de refrigério, um tempo de renovo, um tempo, Senhor, de realinhamento com os céus, um tempo, Senhor, de confiança, um tempo de esperança, um tempo de futuro, um tempo pelo qual o Senhor tem separado para aqueles que confiam em Ti, aqueles que estão vivendo segundo o Teu propósito. Hoje os faça prosperar de uma maneira abundante, de uma maneira sobrenatural. Deus é contigo, meu irmão. Essa enfermidade que você possa estar enfrentando não é para a morte. Deus vai vir em teu favor. Deus vai fazer com que a tua casa seja uma casa onde a presença de Deus habita. Deus está fazendo com que você viva o sobrenatural dEle. Ele vai visitar a tua empresa, Ele vai visitar a tua casa, Ele vai visitar a tua família, Ele vai visitar as tuas finanças, Ele vai fazer com que a promessa dEle te alcance. Então não desista, seja resiliente, persevere, porque vai valer a pena. Existe algo poderoso logo ali na frente, existe algo a mais da parte de Deus, esperando a sua conquista. Esse é um tempo de você colocar as mãos naquilo que os céus já arquitetaram para a tua vida. Eu profetizo uma nova história sobre você, eu profetizo bons tempos vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome santo de Jesus. E se você acredita, celebre o teu Pai nessa noite.